Essa era a ideia do livro. Bom, então então é isso aí. Bom, então como que surgiu a ideia desse livro? Esse livro surgiu a partir dessas indagações, dessas reflexões. Na verdade, não é um livro escrito por um especialista, eu não sou especialista nesse assunto, mas eu dei uma estudada nessas questões e aí acabei escrevendo um pouquinho sobre isso. Então a ideia era fazer algumas reflexões sobre essas questões políticas, que são importantes, afinal de contas, viver em uma república tem essas particularidades. Então é importante essa participação política e tudo mais. Então essa foi o engajamento para para escrever esse livro. Bom, então esse livro ele surgiu da dessa questão que é mais ou menos o seguinte: imaginar que não adianta ser um bom, não adianta você ser um bom professor, um bom médico, um bom enfermeiro, cumprir a sua função de forma adequada se o, os governantes que representam o povo, eles têm interesses muito particulares, né? Então essa era a grande, é uma grande questão. Vou começar a gravar de novo. Bom, mas eu vou gravar direto, depois eles façam. Ou seja, não adianta você ser um bom professor se na escola onde você trabalha não tem merenda para os alunos, por exemplo. Ou se falta água. Não adianta você ser um médico se a população não tem acesso à pré-escola. A sociedade não, a população não é educada, não existe um projeto de educação. Não adianta você Então, como surgiu esse livro e qual a ideia por detrás desse livro? Então, não adianta ser um bom professor se a escola não houver merenda para os alunos, se faltar água, isso eu já falei, então não adianta ser, né? Eu já falei. Não adianta se você querer ser um cientista ou ser um bom cientista se não houver laboratórios, se a ciência e a tecnologia não é produzida aqui, se ela vem de fora. E tudo isso é uma questão política. Então, ou seja, não adianta se continuar votando nos partidos que representam uma minoria, que seria a elite de um país, por exemplo. Então, essa é a raiz histórica do Brasil também. Aqui é uma colônia de exploração, não é uma colônia de povoamento. Então já começa por aí. Então a ideia sempre foi explorar, explorar, explorar. Então, você tem uma elite no poder que se utiliza. Ou seja, você tem um país com recursos naturais que são exploráveis, que é explorado. Você tem um mercado consumidor, você tem um povo, tem uma população que vai comprar aquilo que é produzido fora e você tem essa elite que domina, que controla essas coisas. O Brasil, apesar de tudo, ele é um país desenvolvido, mas esse desenvolvimento e essa qualidade de vida razoável que a população tem, que nós temos, ela não diz respeito a um projeto de governo, a um interesse, mas ela é uma consequência como se fosse as migalhas que a gente vai se apropriando
se apropriando. Então, a partir de um produto interno bruto que é produzido, algumas migalhas caem ali e a gente acaba se beneficiando disso. Mas não houve um projeto de governo. Então, quando você anda por aí, você observa que as ruas não há um planejamento urbano, você não tem um tratamento das redes de águas residuais, dos esgotos mesmo. Você não tem o mínimo assim para que seria que seria um projeto estrutural, um projeto de povoar mesmo. Então você observa todo esse tipo de coisa. E aí, então essa foi a ideia do livro. A ideia do livro foi fazer essas reflexões. Eu não sou especialista, a minha área é de ciências naturais, é uma área científica, não é uma área humanas, não sou um especialista em ciências sociais ou políticas, ou política, ciência política ou ciência social, mas a ideia desse livro era fazer essa reflexão, pensar um pouquinho, estudar sobre isso. Então, qual que é a melhor fonte para a gente aprender sobre isso? Os livros de história do Brasil, de sociologia, de história geral, e eu descobri que existia uma infinidade de livros, por exemplo, fazendo críticas ao sistema econômico capitalista, por exemplo. Então, isso já tinha algumas pensado um pouco sobre, e aí você começa a descobrir que muita gente já falou sobre isso. Então, você vê que não é nada novo assim. Aí, ah, então ele é um livro, ele é um livro que envolve as questões políticas, sociais e econômicas, e no fundo o capitalismo ele tem uma parte muito forte assim que vai dizer, mesmo que a gente saiba que o problema do mundo, eu coloco no livro como que o problema do mundo é o problema capitalista. Mas o problema do Brasil não é um problema capitalista, porque nós não somos, o Brasil não é um país capitalista, é um país que é controlado por um governo que está ali no poder, que meio que usufrui da coisa pública como se fosse uma coisa particular dele. Então, o problema do Brasil maior é o problema da corrupção e assim por diante. Mas por trás disso tem um problema maior, que é um problema capitalista, que é uma economia mundial que está baseado no que? No lucro, no individualismo e na escravidão, digamos assim. Então essa é o sistema econômico atual vigente, globalizado é esse. Então, e por aí vai o livro. Outras considerações que eu faço no livro é, por exemplo, e aí eu, fazendo essa análise, eu coloco aponto alguns caminhos assim que eu acho bem interessantes para se melhorar a nossa situação. Então, principalmente através do voto, que é o que eu falei agora, não adianta a via mais rápida para mudar essas coisas, mudar a nossa condição atual seria através da política. A educação ela muda um povo, muda um país, mas ela é uma via lenta, ela vai mudar, o Brasil vai mudar, pode mudar através da educação, pode, mas isso leva 50, 100 anos, então leva muito tempo. Por vias políticas e democráticas, coisas que a gente tem, ou tinha, isso é mais rápido. E aí, em contrapartida, você tem a questão da grande mídia, da manipulação, e isso são as regras do jogo, né? O rádio surgiu, digamos assim, que o rádio e a televisão no Brasil surge junto com a democracia. Então, a partir do momento que surge uma república e essas representatividades, você vai aos poucos, desde 1880, 1890 até passando por 1920, 50 e chegando na década de 90 e agora em 2000,
você começa a estabelecer vias cada vez mais democráticas e mais transparentes, mas ao mesmo tempo você tem uma mídia e uma televisão que é muito forte, e aí essas coisas, essas são as regras do jogo, né? Aí que é nesse cenário que o jogo se desenrola. E uma questão era a seguinte, né? Político é tudo igual. Essa é uma ideia que era muito difundida, e eu pensei nisso. Falei, poxa, mas será que política é tudo igual mesmo? E isso não faz muito sentido. Se a gente analisa desde a instituição de uma república no Brasil e essa representatividade, coisa e tal, a gente vê uma relação de poder na mão dos poderosos, daqueles que têm o dinheiro, daqueles que já estavam no poder, então não muda muita coisa, mas a partir do momento que você vai tendo um sistema democrático aberto e tudo mais, esses sistemas assim, você observa, você pensa que se isso em 1900, 1910 assim por diante, a população ela começa a analisar, ela começa a ser chamada para votar e ter toda essa coisa, você vê que existe uma indignação, e é natural que vai surgir alguns grupos que vão ser contra isso e vão querer uma mudança, e vai entrar numa política, e aí surgem os grupos de oposição, que está muito relacionado com o que eu defendo, analisando essa questão histórica e política no Brasil, que eu defendo que são os partidos de esquerda, por exemplo. Então, daí surge a oposição. Então, a gente não pode dizer, por exemplo, que político é tudo igual. Então, eu troquei essa frase, não político é tudo igual, por uma frase do tipo, político bom tem, porque existe uma indignação, existiu ao longo da história, desses mais de 100 anos de história, existe uma indignação, e pessoas que entraram na política, principalmente quando houve uma abertura política lá em 1985, com criação de partidos é, meio que com viés sindicalistas ou com outros viés que buscavam uma mudança. Então são os grupos de oposição, o Partido dos Trabalhadores, o Lula, e outros partidos mais. E sempre existiam, como o PCdoB, por exemplo, desde a década desde 1900, já existiam, mas não era legalizado assim. Em 1920 já existia o Partido Comunista do Brasil, e assim por diante. Então o livro ele traz essa reflexão. Na década de 90 você tinha 10% da população, mais ou menos, 10% da população não tinha ensino médio. Então você teve todo um legado aí que foi deixado pelo governo militar, por exemplo. Então, com com João Goulart, em 1960, a gente tinha um governo que buscava fazer reformas estruturais, reformas agrárias e tudo mais. E isso não aconteceu. Então o legado que o regime militar deixou, por exemplo, esse fechamento democrático, foi essa política, de novo, elitista, um governo ali e tal, que não representava os interesses da população do Brasil, e mantinha essa ideia, e através dessa ideia de ordem e progresso continuaram com uma colônia de exploração, sem avanços industriais e sem projetos para a população, e assim por diante. A escola é um fenômeno novo, e assim por diante. Então essas são reflexões para se pensar. Então essas são as questões. E daí surge esse caminho que eu acabo apontando, que são as vias políticas, e a questão do socialismo também eu acho muito importante. Quando a gente fala em socialismo e partidos de esquerda e direita, eu estou falando não de. Eu estou simplesmente fazendo buscando alguns ideais. Por exemplo, quando a gente pensa em esquerda, de novo, pensando nessa oposição, nesses grupos que se opõem à situação atual. Então eu penso na questão da Revolução Francesa mesmo, os ideais de direita e esquerda,
Os grupos de direita são aqueles grupos que querem manter as coisas do jeito que estão, ou seja, o Brasil continua sendo uma colônia de exploração. Os partidos de esquerda buscam uma ação de oposição a isso, que querem uma transformação e buscam uma igualdade social, uma qualidade de vida e uma maior participação da população nos bens produzidos e assim por diante. O Brasil era a sexta maior economia do mundo e um PIB que sempre aumenta e tal, mas a população não participa disso de forma efetiva. A gente, de novo, a gente continua usufruindo daquelas migalhas e tudo mais. Então, isso é muito complicado. Eu nunca fui a favor do Lula, sempre fui contra, e daí também foi um dos motivos pelos quais eu comecei a estudar a questão da história do Brasil e da sociologia, e para tentar entender essas coisas. E hoje eu vejo que o governo Lula foi um dos melhores governos que o Brasil já teve, então eu não tenho nada a falar contra o ex-presidente, a presidenta Dilma também. Não tenho nada a falar contra. E atualmente apoio o Partido dos Trabalhadores, o partido, o PSOL, o PCdoB, o PDT e esses partidos. Então esse é o melhor caminho para a gente mudar a nossa condição atual, seria através dessas vias e por esses caminhos. Então essa era a ideia principal de escrever esse livro. O nome do livro é A Filosofia do Sistema Econômico Capitalista sobre a Cidade e sobre os Cidadãos. E é isso.